Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje é dia daquele vídeo que vocês adoram, onde eu conto as minhas leituras do mês. Então, enquanto roda a vinheta, eu te peço que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu comentário e deixe seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui no canal. A minha primeira leitura do mês de março foi Carta de Amor aos Mortos, lido para o desafio dos 12 livros para 2021, em que vocês escolheram os livros que eu leria nesse ano. A autora é a Ava Delaira, da editora Seguinte. Nesse livro, a gente tem a história de Laurel. Ela recebe uma tarefa bem interessante na escola, escrever uma carta para alguém que já morreu. Detalhe, gente, ela está em luto ainda pela sua irmã, que acabou de partir de uma maneira que o leitor ainda não sabe, né? A gente só fica sabendo o que aconteceu com a irmã bem depois. Então ela começa a escrever as cartas como desabafos e ela escolhe como destinatários pessoas famosas, principalmente do mundo da música, sabe? Então é bem interessante da gente acompanhar, as cartas são bonitas e muitas vezes ela coloca coisas das pessoas para quem ela está escrevendo, coisas com as quais ela se identifica. Então, é muito interessante porque a gente vai conhecendo, né, aí aos poucos, algumas coisas aí dessas pessoas famosas que eu, pelo menos, não conhecia. E eu acho que essa é a parte mais legal do livro. A angústia toma conta de mim em várias partes aqui, porque eu queria saber o que tinha acontecido com a irmã dela e mais alguns detalhes dos dramas familiares. Mas assim, para falar a verdade, essa foi a única sensação que esse livro me causou, porque eu não consegui me emocionar, não consegui me envolver, não consegui me conectar à história, mas mesmo assim, para quem gosta de um bom drama, né, fica aí a recomendação. Não é porque eu não me conectei, não curti tanto a leitura que vocês também podem não gostar. A minha segunda leitura do mês de março foi Com a Corda no Pescoço, um livro nacional, o autor é o André Nigri e foi publicado pela editora Reformator. Esse livro foi recebido em parceria com a Oasis Cultural e a Valéria da Oasis, ela sempre acerta bastante o meu gosto literário. Então esse aqui foi mais um que foi indicação dela e que eu curti muito ter lido. Esse livro nos traz 4 contos com histórias de relacionamentos amorosos e das sensações mesmo ali, dos sentimentos que eles provocaram nos personagens. O narrador da história é sempre um homem, mas as histórias são sempre sobre mulheres. E assim, tem diversas questões, mas o que eles têm em comum é que são homens que estão ou ficaram muito marcados por essas mulheres. Então, elas tiveram um papel muito importante na história deles, né? Então, assim, é muito legal ver a perspectiva deles a respeito dessas mulheres. Então, a gente tem traição, a gente tem a rotina do dia a dia de um casal, a gente tem paixões, né? Avassaladoras e outras aleatórias, assim. A gente tem muito do medo da solidão, muitas questões relacionadas à maternidade, principalmente a definir se quer ser mãe ou não, e o quanto a sociedade força essa escolha da mulher. Então, é muito interessante. O André tem uma escrita muito ágil e bonita, que me cativou bastante. É um livro que eu gostei muito de ter lido. A resenha completa dele está no blog, vou deixar o link aqui abaixo. Minha terceira leitura desse mês foi Tipo uma História de Amor, do Abd Nazemian, e publicado pela editora HarperCollins. Só pelo número de marcações, né, gente? A gente já pode ver aí o quanto eu gostei da história. Esse livro vem nos contar sobre Reza. Ele é um jovem iraniano que é obrigado a se mudar para Nova York com sua mãe e seu padrasto. Ele sempre soube que é gay, né? Mas como o livro se passa nos anos 90, enquanto a gente está tendo aí um aumento muito grande do número de casos de AIDS, e ele não tem nenhuma informação a respeito da doença, e, além disso, a imprensa fala o tempo todo que essa é uma doença dos homossexuais, essa é a praga gay, ele fica apavorado, achando que somente por ser gay ele vai morrer, né? Então, assim, não é falado para ele, né, como que isso se dá, e por causa da cultura mesmo também dele, do país dele,
ele não tem acesso mesmo, né? Então ele demora muito tempo para entender como é que isso se dá e tudo. Eu achei muito interessante porque é um livro que traz a temática LGBT de uma outra forma, com um outro olhar, né? E eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter o Reza, que é um jovem, né? Bem adolescente, a gente vai ter a vida dele um pouco ali na escola, algumas amizades que ele faz, né? Até ele se encontrar mesmo, não só com relação à sua sexualidade, mas como pessoa. E a gente vai ter amizade, amor, várias descobertas típicas da adolescência e uma luta muito interessante da comunidade LGBT, não apenas por aceitação, mas também para conseguir acesso aos medicamentos que prolongam a vida da pessoa que está com o vírus HIV. Então, achei bem legal, ele é bem sensível, né? A escrita do autor é bem fluida, fácil de ler, de entender. Gostei muito e recomendo. A resenha dele já está gravada, se ela já tiver sido publicada, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não postei a resenha aqui no canal. Mas se ela já tiver sido postada, eu vou deixar nos cards aqui em cima. O quarto livro lido no mês de março foi Um IP de Cada Cor, da Eriane Dantas, publicado pela editora Inverso. Eu recebi em parceria com a editora, gostei bastante. É um livro infanto-juvenil e ele veio nos contar a história de Babi, que é uma adolescente que se muda do Rio de Janeiro para Brasília, junto da sua mãe e seu padrasto. Então, além das questões típicas da adolescência, ela tem ali essa mudança que provoca muita saudade de seu pai e mais uma novidade que o padrasto e a mãe contam para ela, que ela vai ter um irmão ou uma irmã, e isso mexe muito com ela, ao ponto de ela não saber como é que vai ser essa chegada, né? O que vai mudar na vida dela, enfim. E aí ela tem como refúgio a amizade com um rapaz chamado Brás Cubas, que a leva para conhecer a cidade. Então a gente viaja junto com eles por vários pontos turísticos de Brasília, embalados pela música de Legião Urbana, né? A banda aparece bastante aqui no livro e eu gostei demais disso. A Eriane tem uma escrita bem peculiar e gostosa de se ler. Ela não se aprofunda tanto em cada um dos temas, justamente por ser uma história voltada para um público mais jovem, né? Para um público bem jovem, na verdade. E assim, aborda com muita propriedade essas questões de como é se mudar de uma cidade, ficar longe de um dos pais, receber um novo irmão ou irmã. Então, eu achei bem interessante, gostei bastante e fiquei bem nostálgica da minha época de adolescente. O quinto livro lido no mês de março foi Nas Colinas de Dorsetshire, que é um livro da Amanda Bonatti, foi uma publicação independente e recebido em parceria com a autora em e-book, por isso eu vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. Ele vem nos contar a história de Lola, uma linda jovem que acredita no amor. É um romance de época, então a gente tem aí várias coisas acontecendo, inclusive a vontade dela em encontrar um verdadeiro amor para a vida dela. Para o seu desespero, seu pai permite que um senhor lhe peça em casamento e, em troca disso, esse senhor vai livrar sua família da falência. Ela fica completamente desnorteada diante dessa notícia e tenta se esquivar de toda maneira. E no auge, né, dessa luta, ela conhece o filho do seu pretenso noivo aí. E por quem ela realmente se apaixona, né? Ela quer viver um verdadeiro amor com ele. E por causa disso, muitas coisas vão acontecer, né? Eles precisam primeiro ver se esse amor vai dar certo e pensar no que eles vão fazer com as duas famílias, tanto a dela quanto a dele. E várias coisas aí esse livro nos traz para pensar, né? A escrita da Amanda eu já conhecia, porque eu já havia lido outros livros dela, e achei nesse também a escrita dela extremamente fluida, gostosa de ler, ela sabe fazer um certo suspense aí com cada um dos capítulos. Gostei muito. Ele é cheio de dramas familiares, né? E tem um final de aquecer o coração, que eu acho que é bem o propósito desse tipo de leitura. Gostei muito,
fica aí a minha indicação de romance de época de autora nacional, viu, gente? O 6º livro concluído no mês de março foi A Livraria dos Achados e Perdidos. Pela capa já dá pra ver, né, que se trata de um livro que grande parte se passa em uma livraria. Ele é da autora Susan Weeks e foi publicado pela Harlequin. Eu fiz essa leitura para o projeto Leia com um Amigo. Na verdade, eu li com 2 amigas, a Cal e a Drica. Nós já fizemos a discussão e foi muito proveitosa. Esse livro vem nos contar sobre Natalie. Ela tem uma vida estável, um emprego, um namorado, e de repente ela fica sabendo que aconteceu uma tragédia. E aí ela é obrigada a se mudar para uma cidadezinha e tomar conta, administrar e tentar salvar da falência a livraria da mãe dela. Além disso, ela tem que tomar conta do seu avô, que tem a saúde bem debilitada, já é bem velhinho, e que é o meu personagem favorito aqui no livro. O prédio onde se encontra essa livraria, ele está caindo aos pedaços e Pete é um encarregado de ir fazer os consertos no prédio. Algo me disse desde o início da leitura que ele não consertaria apenas o prédio, mas talvez ajudaria Natalie a consertar o seu coração partido também. Mas para descobrir, vocês vão ter que ler. Um livro bem gostoso, repleto de dramas. Esse personagem, que é o vô Andrew, ele traz diversas reflexões aqui sobre a nossa postura diante da vida. E eu gostei muito, muito do livro. Ele tem um enredo ótimo. Infelizmente, eu achei o final um pouco corrido, né? Parece que a autora quis resolver muita coisa em poucas páginas e deixou um pedaço aqui, uma questão, sem a gente saber direito como ela se resolveu. A gente sabe o que aconteceu, mas não sabe os detalhes. E como o livro é todo repleto de detalhes, eu achei que ela ia continuar assim até o final, mas não continuou. Mesmo assim, isso não tirou o brilho da leitura, eu gostei muito. Fiz uma resenha inteira sobre ele, um vídeo aqui no canal. Se eu já tiver postado, eu vou deixar o card aqui em cima, senão em breve ele estará disponível. O 7º livro lido em março foi O Impulso, da Ashley Aldrin, da editora Paralela. Também fiz a leitura em e-book, vou deixar a capa aparecendo aqui em cima para vocês. Eu fiz a leitura desse livro para participar de um clube de leitura, a gente ainda não fez a nossa reunião, mas é um livro bem chocante sobre maternidade. Então, eu achei bem interessante, né, a oportunidade de participar desse clube, porque eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Esse livro, ele vem nos contar sobre Blythe, que é casada com Fox, e ela quer ser a melhor mãe do mundo. Então, ela cultiva essa espera aí durante toda a gestação, e quando Violet, que é a filhinha dela, nasce, ela não é nada daquilo que Blythe esperava. E aquilo já é um choque, né? Então, o tempo passa e nasce Sam, o 2º filho desse casal, que aí sim realiza todas as expectativas que Blythe tinha a respeito da maternidade e do seu sonho de ser mãe, né? Então, assim, eu gostei muito de como a autora fez a diferenciação aí dos 2 nascimentos. Então, o tempo passa até que uma tragédia vai marcar a vida dessa família e põe tudo em dúvida, né? Desmorona mesmo o mundo de Blythe. E então a gente vai descobrindo aos poucos como que tudo isso aconteceu, por quê, e ela também deixa para o leitor tomar algumas decisões aí do que realmente causou toda essa tragédia. E assim segue o livro todo. A gente tem nesse livro 2 narrativas. Uma de Blythe através de cartas que ela escreve para o Fox. E a outra narrativa é de um passado aí, das gerações passadas de Blythe. Então a gente vai acompanhar a sua avó e sua mãe. E uma história muito triste de mulheres completamente desestabilizadas emocionalmente, que justificam ou não bastante coisa do que acontece no presente com Blythe. É muito interessante, mas é bem pesado. Algumas pessoas compararam esse livro, justamente por ser bastante profundo e meio indigesto, com o Precisamos Falar sobre Kevin. Então, se você gostou daquele livro, provavelmente você vai gostar desse também.
Então, esse livro ele traz maternidade, ele traz laços de família, e até que ponto a gente pode confiar numa pessoa só por ela ser da nossa família, sabe? Então, assim, isso mexeu bastante comigo. Ele também traz a questão do puerpério, né? O estado que a mulher fica ali após o nascimento do filho e muito sofrimento. Então, assim, é um livro muito bom, cheio de gatilhos, que eu recomendo para quem gosta de um bom thriller psicológico. Eu fiz a resenha dele, fiz um vídeo somente para esse livro. Se já tiver disponível aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Se não, em breve o vídeo sai. Bom, quem está acompanhando os vídeos de leitura do mês do canal desde o início do ano, viu que eu tenho falado dos livros todo mês, né? Dos livros do Dan Brown, que eu estou lendo junto com a amiga Amanda, do Psicóloga Literária. Inclusive, no vídeo do mês passado, eu prometi que esse mês o Símbolo Perdido estaria entre as leituras do mês. Como eu comecei a ler bem mais pro fim do mês e terminei apenas em abril, eu não coloquei esse livro nesse vídeo, então ele vai ficar para o próximo mês. Mas já posso adiantar que eu gostei bastante da leitura. Esse mês eu li também esse livro infantil muito fofo, O que Aconteceu com o Lobo Mau no Final, da Renata Morbeck, com ilustrações de Taciel Melo e que eu recebi em parceria com a editora Inverso. Esse livro vem nos contar, depois das histórias dos Três Porquinhos e da Chapeuzinho Vermelho, o que aconteceu com o Lobo Mau. Ele nos é contado pela Lobinha, que é a filha do lobo, que resolveu ter uma DR com o pai ali e tentar fazer com que ele passasse a ser bom. É um livro bem interessante, as ilustrações são lindíssimas e eu pude detalhar melhor nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, que eu fiz apenas para contar sobre este livro. Então, se você tem uma criança, trabalha com crianças, curte livros infantis, fica a recomendação, porque às vezes é muito difícil conversar com as crianças sobre perdão, sobre a possibilidade de segundas chances, e esse livro nos ajuda bastante nesse sentido. Agora vamos aos contos lidos em março. O primeiro é O Caso da Mala, de Ariel Selene, também publicado pela editora Inverso. Vou deixar a capa dele aparecendo por aqui. Ele vem nos contar a história de um casal que chega do exterior para passar férias em Belo Horizonte, para rever a família e tudo, sonhando, né, com o sossego da capital mineira. Ocorre que no aeroporto, uma confusão envolvendo uma troca de malas estraga toda a perspectiva que eles tinham ali de umas férias tranquilas e sem problemas. E vão levar o Ariel, que é o personagem principal, a uma situação totalmente inimaginável. E o caos vai se instaurar. Não posso dar muitos detalhes, porque senão vocês logo vão matar a charada aí do conto. Polícia pra lá, político pra cá. Ele envolve com pessoas muito perigosas. E assim, gente, depois de muitas gargalhadas, o Ariel nos proporciona aí um final surpreendentemente simples, bem de acordo com a criatividade que eu já reparei que o autor tem. Então, fica aí minha recomendação para vocês. O conto está disponível na Amazon, para quem quer dar umas boas risadas e, sobretudo, para quem mora em Belo Horizonte ou conhece a cidade, eu acho que vai ser um conto bem peculiar. E para encerrar esse vídeo, o último conto lido esse mês foi Céu Azul, da autora parceira do pacote, Thaisa Lima, que nos cedeu o e-book, que eu gostei bastante. Ele vem nos contar sobre Margarete, que é madrinha de casamento. Então, ela tá ali numa igreja linda, no cenário dos deuses. Só que os parentes e os amigos dela prepararam uma pequena surpresa para ela. De repente, ela sai da festa para ir buscar algo que foi esquecido na igreja e se depara com Ícaro. Ícaro é uma pessoa que ela não via há 15 anos, por quem ela tem ali um amor mal resolvido. Quando ela vê Ícaro, ele provoca nela o mesmo encantamento de 15 anos atrás. Será que os dois vão ficar juntos e vão se acertar dessa vez? Ou o que vai acontecer com eles? Só lendo para saber. Lembrando, gente, que Céu Azul faz parte de uma antologia de contos que vai ser publicado pela editora Magnólia, apenas em formato físico. E estará disponível para venda a partir do dia 19, que é o lançamento dessa antologia.
Eu gostei muito e fica aqui a minha recomendação também para vocês. E vocês, o que vocês leram em março? Foi produtivo por aí nas leituras? Depois vocês deixam aqui nos comentários. Reitero o pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Eu sempre estou colocando resenhas, leituras do mês, sempre estou colocando temas relativos à literatura. Se você tem alguma dica de conteúdo, pode deixar aqui nos comentários também, porque sempre são muito bem-vindas. Eu quero agradecer a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.